Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados e queridos ouvintes. Eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus pela oportunidade de poder estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem sido um inscrito no canal, nos ajudado neste sentido. O objetivo de estudarmos a palavra do Senhor, ele é para que tenhamos uma vida próspera aqui na terra, no sentido espiritual, sentimental e material. E também para sermos levados aos céus, para morarmos eternamente com o nosso Deus. Então, veja a importância de estudarmos a palavra. Ela nos dará vida plena aqui na terra e no futuro a eternidade. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Especificamente, nestes dias, a conclusão que o apóstolo faz do seu ensino doutrinário. Eu quero te convidar para que você reveja os outros vídeos. Estamos estudando desde o capítulo 1 e versículo 1, disponibilizados com explicações desta carta. E hoje nós estaremos estudando o versículo 35 e 36 do capítulo 8. E entendemos que o apóstolo, nestes dois versículos, ele está colocando diante de nós os fundamentos que farão vivermos uma vida abençoada aqui na terra e no final a vida eterna. Então, vamos observar estes dois versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 35 e o versículo de número 36. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Estes dois versículos, eles constituem a sexta e a sétima pergunta colocada pelo apóstolo com o objetivo de despertar a nossa mente em relação a tudo que fora ensinado desde o capítulo 1 e versículo 18 até o capítulo 8 e versículo de número 30. E estas perguntas, em primeiro lugar, elas vão nos ensinar que nós estamos firmados no amor de Cristo. Observem isto. É o amor que Cristo tem por mim e por você. E não o amor que eu e você temos por Cristo. É importante entendermos isto, que eu e você amamos Cristo de uma forma, só que Cristo nos ama de uma outra forma. E este amor que nós estamos arraigados aqui nestes versículos é o amor que Cristo tem pela minha e pela tua vida. É importante esta distinção. Em segundo lugar, nós vamos identificar aqui que o apóstolo coloca 7 palavras que, por si só, tendem a afastar eu e você do amor que temos por Cristo. Porque, observem, ele fala angústia, tribulação, ele fala perseguição, nudez, perigo, espada. São coisas que me levam a eu me afastar do amor que eu tenho por Cristo. Porém, nunca leva Cristo a afastar-se do amor que Ele tem por nós. Isto é muito importante nós
compreendermos. Também é importante observarmos que estas coisas que foram colocadas pelo apóstolo, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, tudo isto foi vivido pelo apóstolo. Ele teve experiências próprias com todas estas coisas. E enquanto estas experiências iam sendo moldadas na vida do apóstolo, ele chegou à conclusão que o amor de Cristo estava com ele, mesmo durante estes acontecimentos. E estes acontecimentos tinham o objetivo de levar o apóstolo a entender isto, que mesmo nestas circunstâncias, Cristo o estava amando. Isto é maravilhoso nós entendermos, porque como cristão, às vezes somos atribulados, mas somos angustiados, somos perseguidos. Às vezes estamos em necessidade, em perigo. Porém, neste momento, nós temos o amor de Cristo que está dispensado por nós. Ainda nós vamos observar que o apóstolo cita o Salmo 44 e 22. E o apóstolo tinha um objetivo ao fazer esta citação deste salmo. E nós vamos observar estas questões. Em primeiro lugar, eu preciso entender que o amor descrito pelo apóstolo é o amor de Cristo pelo homem. Observem o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? É o amor que está em Cristo e que é dispensado pela minha vida. Esta é a grande questão do apóstolo. Ele sente, ele entende e ele crê neste amor. Não é o amor que ele tem por Cristo. Não é o amor que eu tenho por Cristo e não é o amor que você tem por Cristo. Mas é o amor que Cristo tem pelo apóstolo. É o amor que Cristo tem por mim. E é o amor que Cristo tem por você. Observem que esta é a conclusão dos ensinamentos doutrinários. E nos ensinamentos doutrinários, o apóstolo nos ensinou que Cristo, ele provou este amor. E a maneira que ele provou foi descendo aqui na terra, morrendo por nossos pecados, fazendo-se pecado por nós. Ele morreu, ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Então veja que este amor, ele é comprovado pelo que Cristo fez, pelo que Cristo faz e pelo que Cristo fará. E o apóstolo deixou isto muito claro nos seus ensinamentos. Aqui Paulo está retomando e nos dizendo: quem nos separará deste amor? Será que a tribulação, a angústia, será que a perseguição, será que a fome, a nudez, o perigo ou a espada, será que estas coisas têm condições de nos separarmos deste amor? De maneira nenhuma. Eu vivi isto e afirmo que não há condições destas coisas separar-nos deste amor. Agora, observem o texto e compreenda que estas 7 palavras colocadas pelo apóstolo, elas por si só tendem a separar o amor que eu tenho por Cristo deste amor. Essas palavras, elas tendem a levar eu a me esquecer do amor que Cristo tem por mim. E esta é uma questão muito importante. Porque o crente, quando está atribulado,
quando é perseguido, quando está angustiado, quando sente fome, quando está nu, quando está em perigo. A tendência é nós nos esquecermos do amor de Deus. A tendência é nós reclamarmos, é caluniarmos, é nós dizermos coisas contra o nosso Deus. E isto está na palavra do Senhor. Lembra do povo de Israel, quando eles sentiam fome, sede, quando eles estavam em perigos que os seus inimigos estavam atacando? Era muito comum o povo se levantar contra o seu Deus. E assim é na nossa vida hoje. Porém, o apóstolo aqui nestes versículos, ele está nos incentivando a nós termos a nossa mente no amor de Cristo. É o amor de Cristo que não se acaba nestas circunstâncias. Nós compreendemos que o objetivo do apóstolo nestes versículos é nos dizer que, ainda que eu esteja em tribulação, ainda que eu esteja sendo angustiado, ainda que eu esteja sendo perseguido, ainda que eu esteja passando fome, que eu tenha nudez, ainda que eu esteja correndo perigos, e ainda que os homens lancem espadas para tirarem a minha vida, eu preciso acreditar que o amor que Cristo tem por mim, ele não diminuiu, ele não acabou, mas ele continuou da mesma forma. O meu coração, nesta oportunidade, está extremamente alegre por poder compreender que o objetivo de Deus inspirar o apóstolo para escrever estes versículos para mim e para você é para que nós entendêssemos que nós estamos firmados em uma rocha. Esta rocha é o amor que Cristo tem pela minha vida e pela tua vida, e que este amor leva Cristo a interceder por mim, leva Cristo a pedir a Deus Pai pela tua vida, pelas tuas causas, pelas tuas necessidades. Assim como ele fez no Evangelho de João, no capítulo 17, onde Jesus Cristo ora por ele, pelos discípulos e pelas nossas vidas. Que o Espírito Santo, através da palavra, possa nos dar esta compreensão, e que esta compreensão venha produzir fé no meu e no teu coração, e que você possa acreditar que você está fundamentado, você está arraigado, você está plantado em uma rocha que é inabalável, e esta rocha é o amor de Cristo por você. Que coisa maravilhosa! Estas coisas que foram descritas aqui pelo apóstolo, que tendem a nos afastar do amor que eu e você temos por Cristo, elas foram vividas pelo apóstolo. E conforme ele ia vivendo estas experiências, o apóstolo ia entendendo que o amor que ele sentia até poderia se acabar, mas o amor que Cristo sentia por ele jamais poderia acabar. Observem o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 16 ao versículo de número 33, ali o apóstolo coloca diante de nós como era a vida prática dele. Ele nos diz ali que ele foi maltratado, ele teve perigos de morte, ele foi açoitado, ele teve prisões, ele era angustiado
pelas igrejas. Ele sentia o perigo da morte, a nudez, o frio, a fome, as vigílias, enfim, tudo o que o apóstolo colocou nestes versículos, ele havia experimentado. E nestas experiências, ele havia entendido, ele havia crido que ele estava arraigado no amor de Cristo. Porém, eu quero ler nesta oportunidade o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, e no versículo de número 8 e versículo de número 9. Porque aqui o apóstolo ele está dizendo que ele viveu uma tribulação. E esta tribulação, ele nos mostra nestes versículos a proporção e o objetivo desta tribulação. Veja o que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Veja que o apóstolo está descrevendo a tribulação na Ásia. Ele está nos dizendo a proporção, que foi de tal maneira que até da vida desesperamos. Ou seja, não havia mais esperança de vida. Só que ele nos informa o objetivo desta tribulação. Ele nos diz que é para que confiássemos em Deus, que ressuscita os mortos. Que coisa maravilhosa nós entendermos que nós estamos arraigados no amor de Cristo e que este amor que está em Cristo, às vezes, deixa nós passarmos tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Mas tudo para mostrar para nós que este amor é mais forte, que este amor é mais poderoso e que nada neste mundo pode vencer este amor tão grande. Que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, através da sua palavra, possa nos dar o entendimento destas verdades tão sublimes. Então veja, Paulo, ele viveu as experiências e ele chegou nesta conclusão que estas coisas não poderiam separar ele do amor que estava em Cristo e que era dispensado por ele. Ainda nestes versículos, nós vamos encontrar a citação do Salmo 44 e 22. E esta citação, ela é fundamentada em duas verdades. Observe o que está escrito. Como está escrito. Ou seja, o salmista escreveu. E se está escrito, é verdadeiro, é fiel, é digno de aceitação. Então veja, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. O Salmo 44, ele vai nos mostrar que Deus havia feito obras maravilhosas para com a vida do povo. Agora, em um certo momento da vida da nação de Israel, o povo Deus havia deixado o povo, Deus não saía mais lutar nas suas guerras. E neste momento, eles compreenderam que Deus havia feito coisas maravilhosas para eles. E eles precisavam, apesar do que eles estavam vivendo, eles tinham que continuarem acreditando no Senhor.
O salmista vai descrever, a partir do versículo 17 do Salmo 44, ele vai nos dizer assim: tudo isto nos sobreveio. Tudo isto o quê? O que ele descreveu a partir do versículo 9, que Deus havia rejeitado, que Deus não lutava mais as suas guerras, tá certo? Que Deus entregou o povo dele como ovelha. Ele disse que o Senhor permitiu que as nações vendessem o seu povo. Ele nos disse que o Senhor fez do povo dele opróbrio das nações. Ou seja, Deus permitiu que o seu povo fosse maltratado, fosse angustiado, fosse de alguma forma destruído pelos seus inimigos. Só que aí no versículo 17 ele diz: tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. E então o salmista começa a descrever a maneira que este povo vivia, apesar de estarem em situações adversas. E então chega o versículo 22. E ele nos diz: por amor de ti, somos mortos todo dia. Veja que esta é a primeira parte deste versículo. Por amor de ti. Ou seja, pelo ato de amarmos a ti, nós somos entregues à morte todo dia. O apóstolo, quando ele faz esta citação deste salmo, ele tem o objetivo de nos levar a mente a entender o seguinte: mesmo que nós formos entregues à morte, ainda assim, o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ele continua o mesmo pelas nossas vidas. Que coisa maravilhosa nós entendermos esta grande verdade que acontece conosco. A segunda parte deste salmo está escrito: fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O salmista está dizendo: por amarmos a ti, nós fomos reputados, ou seja, nós fomos tidos, deixados, nós fomos dados como ovelhas. Por que como ovelhas? Porque a ovelha morre para satisfazer o desejo de homens. Observem que Jesus foi morto não porque merecia ser morto, não porque era necessário ser morto, mas ele foi morto porque o coração de homens havia determinado que ele fosse morto. É claro que com a permissão de Deus, porém isto nos leva a entendermos que o coração dos homens tendem a apagar aquilo que somos na presença de Deus. Isto tanto no sentido espiritual como no sentido literal. Só que o apóstolo ele tem em mente, e o seu objetivo é que eu e você entendamos que pode acontecer tudo. Nós podemos ser levados a situações mais complicadas nesta vida. Mas o amor de Cristo por nós, ele continua inabalável. Entenda isto. Você pode viver o que viver. Pode acontecer com você o que acontecer. Mas o amor que Cristo tem por você é inabalável. Nada deste mundo pode apagar este amor. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo produza no meu e no teu coração este entendimento. Que você compreenda que você está arraigado, você está plantado neste amor, que é uma rocha inabalável
e que nada pode mover-nos deste amor maravilhoso. Então, amados, concluímos estes 2 versículos entendendo que no ensinamento doutrinário, Paulo ele nos ensina que Cristo nos ama. E o amor de Cristo está no ato dele morrer por nós, dele ressuscitar, estar à direita de Deus, intercedendo por nós. E que este amor tem um aspecto passado, presente e futuro. E isto é maravilhoso em meio às realidades em que vivemos nesta terra. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade de todo o meu coração, eu quero te agradecer por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado nesta oportunidade de entender que eu estou arraigado, eu estou plantado numa rocha inabalável, que é o amor que Cristo tem pela minha vida. E isto também acontece na vida de cada um que está nos ouvindo. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa produzir nos nossos corações este entendimento de que nada neste mundo, a tribulação e a angústia, que são dificuldades que estão relacionadas com o homem, com o seu pensamento e com o seu sentimento, isto não pode nos separarmos do seu amor. A perseguição, que são dificuldades que estão relacionadas com os homens que estão de fora, com coisas que vêm de fora para nos atacar. E isto não nos separa do teu amor. Paizinho amado, a fome e a nudez, que são dificuldades que estão relacionadas com, meu Deus, a nossa necessidade básica. Só que isto não nos separa do amor de Cristo Jesus. Meu Deus, também o perigo e a espada, que são problemas, que são adversidades que dizem respeito à nossa vida e que muitas das vezes, aleluia, vem para nos atingir, mas isto não pode nos separar do amor de Cristo. Eu preciso entender, os que estão me ouvindo nesta oportunidade precisam entender que nós estamos fundamentados neste amor, e este amor nos fará prosseguir a nossa caminhada. Desde já eu te agradeço pelo grande milagre efetuado em nossos corações. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando do versículo 37 ao versículo 39. E aqui o apóstolo ele vai fazer a conclusão das conclusões. E ele vai pegar o amor de Deus Pai, o amor do Filho, aleluia, e vai nos dizer que o amor do Pai e o amor do Filho, aleluia, eles estão unidos, aleluia. E este amor de Deus Pai e este amor do Deus Filho, aleluia, eles produzem atos práticos para a minha e para a tua vida. O desejo do meu coração é que o Senhor conceda a nós o entendimento destas verdades tão sublimes. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.